Vamos corrigir a atividade de geografia? Ela está lá na página 21, a partir da página 21 do nosso livro de geografia, A Origem da Diversidade, tá? Nós estamos estudando o povo brasileiro, como foi que ele foi formado. E nós sabemos que quando o Brasil foi descoberto, quem morava no Brasil eram os indígenas. Muito bem, o Brasil nem tinha esse nome ainda. E quem chegou primeiro e encontrou os indígenas aqui, quem veio de fora? Muito bem, os europeus, mais precisamente os portugueses. Eles chegaram e colonizaram o Brasil, eles se apossaram das terras brasileiras e disseram que eram donos. Olha que absurdo, né? Alguém vem de fora, encontra uma terra achando que não tem dono e diz: opa, essa terra aqui é minha, e domina, tá? Mas isso não é o assunto que a gente vai tratar nesse momento. Nós vamos tratar agora do que gerou esse episódio, tá? Gerou lá no nosso texto, lá em cima tá escrito, ó, a miscigenação. Já ouviu falar em miscigenação? A mistura de povos é o resultado da mistura entre povos. A partir do momento que os portugueses chegaram ao Brasil, foram se misturando as raças. O europeu se misturou aos indígenas e depois vieram os africanos, depois vieram imigrantes de outros lugares e por isso o nosso povo é um povo de raça mista, é misturado, de etnia mista, é um povo misturado, certo? Ou seja, miscigenado. Não apenas na cor, não apenas no biotipo, no tipo físico, no corpo, não apenas no cabelo, mas principalmente nos costumes, na língua que falamos, tá? Nas coisas que comemos, nas festas que praticamos, nos cultos também que praticamos, tudo isso é resultado dessa mistura de povos. Vamos ver aqui o tópico os povos originários. Quem começou? Quem estava aqui antes dos colonizadores? Os nativos, os indígenas. Sabe quantos indígenas existia em média no Brasil antes da colonização? Cerca de 5 milhões de pessoas. Olha quantas pessoas. Muita gente. Mas aí os portugueses chegaram e aí houve uma convivência boa no início, depois vieram as violências, vieram a escravidão, tentaram escravizar os índios que não queriam mais trabalhar para eles, tá? Outra coisa foi quando eles chegaram, trouxeram doenças de fora, as doenças dos brancos, não é? Que eram assim, índios e brancos eram duas coisas completamente diferentes. Os indígenas são muito sensíveis às doenças dos europeus, certo? Inclusive até agora com o coronavírus, as pessoas estão tendo um cuidado maior com os povos indígenas porque eles são muito sensíveis às doenças, certo? Então, precisa proteger esses povos. E na época morreu muito índio por causa de doença de branco, morreu muito índio vítima da violência, da escravidão, certo? E por isso a população nativa que a gente diz que é natural daqui, diminuiu muito. Muitos chegaram a desaparecer, tá? Olha aqui a atividade que eu passei para vocês. As frases a seguir se referem à formação do povo brasileiro. Discuta aqui comigo, porque não tem colega aí para discutir com você, tá? De que modo elas se relacionam. A frase A diz assim: o povo brasileiro se formou pela união e mistura de grupos de diferentes origens, o que possibilitou a diversidade de fisionomias, costumes, tradições, línguas e valores culturais. Exatamente o que eu acabei de resumir para vocês. Mudou não apenas, as pessoas são miscigenadas não apenas na raça, na fisionomia, na cor do cabelo, na cor da pele, mas também os costumes, as tradições, as línguas, os valores culturais, tudo isso, tá? E a letra B diz assim: é possível afirmar que não existe uma cultura brasileira única. Aí quero saber como essas duas frases se relacionam. Elas se relacionam da seguinte forma: olha só, vamos pensar aqui comigo. Se nós somos misturados, nós somos miscigenados, então não posso dizer que a cultura brasileira é única, tá? Essa noção de diversidade é exatamente o que faz a nossa cultura ser bem diversa. Existem regiões no Brasil e que as músicas, como por exemplo Bahia, as músicas, os alimentos, os costumes que eles têm, são originários do povo da África, certo? Já
no sul do país, pega mais aquele pessoal da Europa, certo? Então, é muito misturado. A nossa cultura não é única. Não existe uma cultura brasileira única, certo? Essas duas frases se complementam por isso. A nossa cultura brasileira é única no sentido... Aliás, a nossa cultura brasileira é diversa, é diferente, é bem variada, exatamente por causa dessa diversidade de fisionomias, de costumes, de tradições, tá bom? Que foi provocado por essa mistura de povos, tá? Então não tem uma cultura única no Brasil. Em essência, as duas frases mostram isso. Não existe uma cultura única no Brasil, tá bom? Porque o nosso povo é misturado, é miscigenado. Continuando aqui a nossa aula, muitos povos nativos tiveram que abandonar suas terras, fugiram, morreram, tá? E aí, segundo o censo demográfico, que é uma contagem que se faz de 2010, naquele ano viviam quase 1 milhão de indígenas em aldeias ou nas cidades, tá? No ano de 2010. Eles pertenciam a 305 povos e falavam 274 línguas. Lembra, quase 1 milhão de indígenas no Brasil. Tinha 5 milhões na época do descobrimento e agora só tem 1 milhão. Tá? Dá uma olhadinha nesse mapa que você vai ver esses pontos verdes. Olha na legenda a área demarcada, a demarcação que o governo faz de terras indígenas, tá? Então dá uma olhadinha como tá pouca a quantidade de índios. Onde tem verde é terra demarcada para os índios, certo? Tá muito pouca a quantidade de índios. A segunda questão, atualmente o número de indígenas no Brasil é muito menor do que no início da colonização. Por quê? Acabamos de explicar, tá bem aqui a resposta no 2, porque grande parte da população indígena foi exterminada pela violência e pela escravidão, tá? Muitos foram forçados a abandonar suas terras e também seus costumes, a língua também eles tiveram que mudar, tá bom? Então você dá uma pausa no vídeo para poder anotar a sua respostinha. E vamos para a terceira. Observe novamente o mapa acima e responda. Quais são os estados com mais terras indígenas? Dá uma olhadinha lá, onde está verde mais escuro. Você lembra que eu pedi para você estudar no início do ano e memorizar os estados brasileiros? Pois é, tá aí precisando. Ó. O que será RR? O que será AM? É para saber. Não vou dizer nenhum, tá bom? Então tá aí, onde tem verde mais escuro, você coloca lá na sua respostinha, ó. Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima, tá? E tem mais espalhados em outros estados, só que em menor número. Ele tá querendo saber onde concentra mais, tá bom? Onde tem mais verde escuro aí, bem fechado, você coloca o nome do estado na sua resposta. E aqui, para continuar, vamos falar dos colonizadores, que foram os portugueses, os primeiros, né? Os colonizadores portugueses, depois chegaram outros querendo também um pedacinho da terra, tá? Mas quem colonizou o Brasil foram os portugueses, foram os principais, tá? Eles dominaram, tá? O povo. Todas as tribos indígenas chegaram dominando. Eles mudaram a religião dessas pessoas. Eles começaram a usar essas pessoas para desenvolver a agricultura, fundaram vilas, cidades, exploraram os recursos naturais, como o pau-brasil, por exemplo, como os minérios de ouro, de ferro e outras coisas mais, tá? Eles ocuparam as terras indígenas. Mesmo que os indígenas resistissem, lutando, muitos morreram lutando, ateando fogo nas vilas dos portugueses, entraram em guerra, recuaram para o interior do país, saíram de lá da região em que eles estavam e vieram aqui para o interior do país. Mesmo assim, eles ainda perderam nessa batalha, né? E os portugueses trouxeram à força também, logo após, os africanos, que são os negros, tá? E esses também não vieram porque queriam, eles não vieram porque estavam gostando. Eles foram escravizados também, obrigados a trabalhar, certo? Então, os portugueses chegaram, dominaram o país na base da violência. A princípio houve a desculpa da religião, porque trouxeram os padres jesuítas, fizeram a catequização dos indígenas,
colocando na cabeça dos índios que eles tinham que seguir aquela religião, que eles tinham que falar a língua dos portugueses, certo? Abafando completamente a cultura indígena, tá? Aí a quarta questão diz assim, ó, os povos indígenas, os portugueses e diversos povos africanos formaram a população brasileira. Como os portugueses estabeleceram a relação de dominação sobre os demais povos? Na base da violência, tá? Na base da escravização, certo? Foram submetidos, quando escravizados, eles foram obrigados a fazer como os portugueses queriam, a cultuar o que os portugueses queriam que eles cultuassem. Eles foram forçados a praticar todas as coisas, inclusive principalmente a língua, certo? Então, os portugueses dominaram dessa forma, ok? Um abraço, corrija aí a atividadezinha de vocês.